Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Visão. Me conta, o que Deus tem falado ao seu coração? Eu espero que na semana passada você tenha caído em si, você tenha percebido alguns fatores fundamentais da construção da sua vida. A nossa vida não é um brinquedo, não é um parque de diversão, é algo sério. Tempo é um bem muito valioso que o Senhor te deu. Então nós precisamos aprender a usar o tempo da melhor forma, sendo produtivo, sendo exitoso e exercendo propósito sobre as nossas vidas. Eu compartilhei na semana passada algumas coisas que são importantes demais para a sua vida. Eu falei sobre o filho pródigo, ele tinha um alvo na vida dele, mas o alvo dele era um alvo de aparência, não tinha verdade. Ele teve que cair em si, voltar e recomeçar a vida dele. Eu falei sobre os espias que estavam motivados, felizes, animados, mas quando se depararam com a realidade de Canaã e com a realidade que eles carregavam, eles perceberam que eles não iriam conseguir entrar em Canaã. E a minha pergunta é, os alvos que você estabeleceu são verdadeiros? Os alvos que você estabeleceu são genuínos? Eu vou contar uma história para você sobre a minha vida. Eu estabeleci alguns alvos da minha vida, mas eu quero confessar, uns 3 mais ou menos, nem começaram a acontecer porque eu não enxerguei. E eu decidi nesse mês de março pegar esses alvos que eu estabeleci, que não eram verdadeiros dentro de mim, era um sonho, e eu percebi, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, eu como prudente construtor. Então você foi chamado para ser um prudente construtor. Algumas traduções diz cooperador. Nós temos que cooperar com aquilo que Deus coloca no nosso coração. O que Deus colocou no seu coração de crescer, de avançar, de frutificar, de viver o propósito de Deus de uma forma plena na sua vida? Vamos lá. Eu queria falar sobre 2 coisas assim complicadas, delicadas, às vezes que é até deixada de lado. Muitas vezes nós mistificamos aquilo que deveria ser princípios das nossas vidas. Em Hebreus, na versão transformadora, capítulo 11, versículo 1, quando eu leio esse versículo, me choca por 2 motivos. A visão de Deus, ela é completamente diferente da visão do homem. Então, na visão do homem, 1 mais 1 é 2. Na visão de Deus, não. Na visão de Deus, 5 pães e 2 peixes alimenta uma grande multidão e ainda sobra 12 cestos. E a gente percebe que para a gente conquistar, para a gente avançar, nós precisamos ter uma visão espiritual. E o que é uma visão espiritual? Hebreus 11, do versículo 1, na versão transformadora, tem 2 chaves aqui. Diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, a fé tem o poder de fazer o quê nas nossas vidas? Se o justo vai viver pela fé, o que é fé? Fé eu posso tocar, fé é o que eu não vejo. Aqui diz que a fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, olha que interessante, a fé é a certeza de coisas que você não está enxergando. Aqui diz que a fé, ela mostra a realidade. É mais ou menos assim, eu quero multiplicar, eu quero avançar, eu quero me casar, eu quero prosperar, eu quero empreender. E eu tenho fé para isso. Mas se essa sua fé não te mostrou a realidade das coisas, você não vai conquistar. É como uma mulher que ela tem fé para engravidar. Enquanto não for uma verdade dentro dela, ela não vai preparar um enxoval. Então, o cara que quer empreender, quer avançar, quer prosperar, então são coisas assim, mas às vezes ele não consegue enxergar, ele não consegue perceber realidade. É igual a parábola dos talentos. O homem saiu assim imediatamente. Por quê? Porque ele enxergou aquilo que ele faria com um talento. Então tem muitos irmãos místicos, tem irmãos que acordam de manhã e eles não enxergam quem eles são, o que eles vão fazer, porque está desanimado, está triste, porque a vida espiritual deles é uma vida espiritual que não mostra nenhum tipo de realidade, que você possa enxergar realidades, que você possa enxergar dentro de você o alvo de Deus, que você possa enxergar dentro de você não frustrações, mas a promessa de Deus. E a segunda coisa que acontece depois que a gente enxerga é o que está escrito aqui, ela nos dá convicção. Então depois que você enxerga, fator 1, o que acontece? É tão real que você enxergou que você começa agora a ter convicções, você começa a viver como já fosse.
Eu me lembro na minha juventude, quando eu fiz seminário, um pastor me deu um livro de presente, falou: Ricardo, leia esse livro. E quando eu li esse livro, A Oração, a Chave do Avivamento, lá o escritor dizia que ele estava orando para Deus dar para ele uma bicicleta. E depois ele orou para Deus dar para ele uma escrivania. Ele começou a perceber que ele orava e nada acontecia. E aí Deus disse: você tem que orar e você tem que enxergar cada detalhe daquilo que você está orando. E isso não é uma força humana, nem uma autoajuda. É você enxergar no seu espírito. É você enxergar como já fosse. É como você chegasse na sua célula, você enxergasse como já fosse. Você chegasse na sua casa e enxergasse como já fosse. Só tem condições de enxergar como já fosse alguém que tem convicção. E eu quero desafiar você nesses dias a dar valor para aquilo que tem valor. É como Maria e como Marta. Maria deu valor para a vida. Maria deu valor para Cristo. Maria deu valor para aprender. Maria deu valor para ser construída. Maria deu valor para a presença. Então, quando você dá peso para essas coisas, valores espirituais, impressões espirituais, imagens espirituais são construídas dentro de você. Tem gente que acorda perturbado, já todo acelerado e tudo. Então você já começa seu dia assim e você não consegue nem enxergar o que Deus tem para você no seu dia. Por isso, você precisa ter vida com Deus, uma vida devocional, de fluir, de sensibilidade, porque essa é a verdadeira fé, uma vida com Deus, é uma vida no descanso. Maria sentou, posição de descanso. Para quê? Para aprender, para receber. E quando isso acontece, simplesmente a consequência é uma convicção plena de coisas que já aconteceram dentro de você. E o fruto da convicção é você preparar a casa inteira. Isso é incrível. É uma vida assim leve, uma vida convicta. Fico vendo pessoas desesperadas pedindo ajuda. Muitas das ajudas que você pede é porque você não enxergou. Porque quando você enxergou, você não vai pedir ajuda para alguém. Aquela pessoa não se torna um meio para te ajudar. Aquela pessoa se torna uma ferramenta para potencializar o que você já enxergou. É mais ou menos assim. Eu preciso da ajuda de alguém. Então, você sente e fala: eu preciso da sua ajuda, assim, assim, assim. Então, sem aquela pessoa, você não consegue continuar prosseguindo a sua carreira. Outra coisa é quando aquela pessoa se torna parte de uma visão, parte de um alvo. Quando você conversa com ela, ela percebe que ela entrou na sua vida não para te ajudar, mas porque ela faz parte de uma visão de Deus, que ela também faz parte dessa história. Isso é incrível, isso é poderoso, isso é espiritual. O que eu falei na semana passada, ela é a base. O que eu estou te compartilhando com você hoje aqui é o começo da construção. Estamos no mês de março. E eu vou dizer, temos um ano inteiro pela frente. Eu espero que você tenha tido a experiência do filho pródigo, que percebeu, que caiu em si, que a visão que ele tinha, que o alvo que ele tinha, que o sonho que ele tinha, não iria funcionar porque não era verdadeiro. E às vezes o tempo revela o que é verdadeiro e o que não é. É a história da aparência e da realidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você possa ter experiências profundas com Deus e que você possa ter o melhor ano da sua vida. O Senhor te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo episódio.